O meu enviar aí e-mail, alguma eu coisa? estou com o Uniswan Edu, tudo bem? Quer que eu entre pelo outro? Não, para você não tem problema não. Tá. Às vezes tem aluno que entra com outro, e aí quando eu começo a gravar, um ou outro é expulso, eu não sei por quê. Já percebi isso em quase todas as atividades. Tá. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde aos alunos. Obrigado ao professor Jaime que está presente, professor Carlos. Para quem não conhece, o professor Carlos é coordenador também, como eu, lá da Uniswan, coordenador da Engenharia Mecânica e da Engenharia Elétrica, tá? Responsável pelo Espaço Maker das duas unidades, Bangu e Bom Sucesso. A gente está começando a nossa sétima edição, ou sétima atividade, do projeto Desenrola TCC. É um projeto que começou para fazer um atendimento a algumas demandas de alunos de TCC, né, por esse momento que a gente está em isolamento, então a falta desse contato físico, para sanar algumas dúvidas mais pontuais, mais específicas, um reforço de algum conteúdo, né, ou aprendizado de um conteúdo novo, que a gente rapidamente conseguiria resolver num bate-papo de cantina, né, de corredor, ou um direcionamento um pouco mais acolhedor. A gente ficou um pouco órfão, né, nesse processo de isolamento, e o projeto Desenrola TCC nasceu para tentar suprir isso e tem sido um sucesso, graças a Deus, né, muito pela adesão dos alunos, agradeço a todos, e adesão dos professores, não só do nosso corpo docente, como o caso da professora Maria João, que ela é professora da Uniswan, né, mas ela não é ligada diretamente, né, ao nosso curso de arquitetura e urbanismo, tá? Reforçando para todos que eu vou gravar essa aula, como todas as outras. A gente disponibiliza sempre nas turmas do Classroom, das turmas de TCC e das turmas de seminário. E quem não for dessas disciplinas, ou aguarda um pouquinho que a gente vai carregar tudo no YouTube, ou, se tiver uma demanda assim mais urgente, me mandem um e-mail pelo Sou Uniswan de vocês para o meu Sou Uniswan, tá? Que eu consigo compartilhar o link que eu receba ao término da gravação. Ok para todos? Então, a gente vai fazer a apresentação à professora Maria João. Ela é doutoranda em Estudos Midiáticos pela Universidade Fernando Pessoa, no Porto, mestre em Desenvolvimento Local pela própria Uniswan, especialista em artes visuais e graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Faculdade de Filosofia de Campos. A professora Maria João é docente há muito tempo já lá com a gente. Hoje ela está como responsável do NHD, que é o Núcleo Hans Donner, é um núcleo de laboratorial, né, de práticas dessas três áreas, né, comunicação, jornalismo e marketing, e tem sido uma fonte quase que inesgotável, né, Maria João, de suporte para todo o Uniswan, né, para o marketing Uniswan, para os cursos. Então, todas as peças que vocês fazem, de uma maneira ou de outra, uma maior ou menor intensidade, tem o dedinho ali da professora Maria João e da sua equipe. Então, a gente fica muito feliz da sua Obrigada. presença, tá, professora? E ela vai falar para a gente sobre os conceitos de design para essas apresentações visuais, que é uma carência que a gente tem na nossa formação de arquiteto, que enquanto a gente trabalha muito com imagens isoladas, a gente não consegue fazer um resumo dessas imagens, né, veicular essas imagens dentro de uma mesma plataforma, né, seja um banner, seja uma apresentação, né, seja um vídeo. Então, a área da professora Maria João de Comunicação e Jornalismo é uma área que trabalha muito com isso, né, com como é que veicula essas imagens, né? Como é que melhor aplica essas imagens para um público A, B, C, D, Y, X, Z. Então, ela vai nos presentear e nos brindar com um bate-papo, né? Com uma aula, com uma transmissão de conteúdo. E, de novo, parabéns, tá? E obrigado, professora Maria João, por estar aqui com a gente. A Eu palavra é que com você. agradeço. Obrigada, Juca. Eu que agradeço. Não sabia que ia ter uma apresentação assim, então. Bem, como o professor Jucá falou, eu sou formada em jornalismo, né? Mas a minha vida toda eu trabalhei com comunicação visual. Então, eu sempre me interessei por isso, em estudar as formas de me comunicar visualmente, né? É, Sou um pouquinho tímida, né? Por isso que eu falo assim, mas quando se trata de falar do que eu gosto de fazer, eu fico bem à vontade. Mas, aí, antes de vocês chegarem, ou de a maioria chegar, eu estava conversando com o Juca aqui que tem muitas pessoas, muitas não, são duas pessoas na minha família que são ligadas à área de arquitetura, que é o meu irmão, e que estava contando para ele que há 20 anos eu ajudei a fazer o trabalho final de apresentação dele do TCC, ele fez arquitetura na UF, e agora é a minha filha, que está no quinto período, está estudando arquitetura, a Joana. Então eu a ouço aqui e vejo ela fazendo os trabalhos, imagino como é que vocês devem estar
preocupados e atarefados e atentos e querendo fazer um bom trabalho, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu vejo deles, arquiteto tem por si só já um toque, né, e uma necessidade, e uma preocupação muito grande com os detalhes, de estar tudo primoroso e bem feito, né, tudo muito bem alinhado e tal. Só que a minha área, né, é mais ligada para a informação, né, então eu diagramo informação e estudo a maneira como as pessoas adquirem ou apreendem aquela informação, aquele conhecimento da melhor maneira, né? Como é que eu, através ou por meio da cor, da tipografia e da estrutura, faço com que as pessoas queiram e gostem de ler e de compreender aquilo que eu escrevi ou que eu organizei, né, como informação. Então, eu preparei mais ou menos aqui um roteiro, né, era essa apresentação minha, né, que o Juca acabou falando aí, mas o que eu já fiz. Queria falar da utilização desses conceitos que eu vou apresentar para vocês, ou seja, porque para a comunicação eu os utilizo de uma maneira e entendo que vocês devem aproveitar, devem querer aproveitar esses conceitos para apresentar os vossos trabalhos, o trabalho que vocês fizeram, os projetos, o TCC, eu não sei exatamente o que que vocês têm que apresentar ao final do curso, né, para se tornarem arquitetos, né. Então, eu queria falar da utilização desses conceitos, depois eu queria mostrar algumas técnicas ferramentas do InDesign, eu trabalho com ele todos os dias, né, que é esse o meu programa principal, e aí depois, que é o que eu mais gosto, é responder as perguntas, claro, se eu souber responder, eu vou responder a todas, que eu acho melhor quando a gente quando a gente pergunta alguma coisa que a gente quer saber, isso fica para sempre na gente, a gente não esquece mais, né? Então, é melhor do que eu ficar falando aqui, muito do que eu acho até que vocês já devem saber do que eu vou falar, e eu só vou recordar a vocês, né? E acho que é mais interessante eu responder as perguntas de vocês, se eu souber. Então, para começar, né, desses conceitos, desses 4 conceitos, eu costumo dizer para os meus alunos, né, porque eu dou essa aula para o jornalismo e para a publicidade, eu dou essa aula que se chama de Editoração Eletrônica 1. O pessoal tem mais ou menos no terceiro período, né? E já faz tempo que eu não dou essa aula, que eu dou a seguinte, que é a Editoração Eletrônica 2, onde os alunos já estão mais avançados na aplicação dos conceitos do design, né, e da diagramação da notícia, né? E então, vou mostrar para vocês como é que eu apresento esse material para eles, mas eu costumo dizer, né, para chamar a atenção dos meus alunos, que esses conceitos servem até para arrumar armário de roupa, né? E aí, como eu disse, como vocês são estudantes de arquitetura, vocês já devem ter aquele toque, né, primoroso, e aí eu digo, né, para os meus alunos, então vocês separam as blusas de manga, com as blusas das blusas de manga curta e das blusas sem manga? Vocês separam calças de bermudas ou de saias, né? Vou falando, ou então quero saber quem separa as roupas por cor. Vocês têm, sei lá, 8 camisas, e aí vocês começam a colocar as azuis primeiro, depois as brancas, e por aí vai. Como é que é? E aí é uma risadaria grande na sala de aula. Mas é para chamar a atenção dos meus alunos, para eles verem que realmente aqueles conceitos que eu vou apresentar para eles servem para organizar qualquer coisa mesmo, até arrumar o armário de roupa. E eu queria dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento para me perguntar, tá? Qualquer coisa. Bom, então eu vou começar com eles. Eu queria mostrar os meus arquivos, né? Não preparei um específico para essa aula porque não deu tempo, né? Trabalho como jornalista num outro lugar e aí tá numa correria, né? Muita coisa. Mas eu quero mostrar o material que eu tenho para vocês. Pode ser? Vou espelhar a tela aqui.
Esse aqui, estão me vendo? Estão vendo o que eu estou apresentando? Sim? Sim, tá. Sim, professora. Vou me deixar sozinha, tá? Esse aqui é o livro que é a base desses conceitos. O título é um pouquinho parece um livro de autoajuda, né? E aí a gente tem aquele preconceitozinho, mas eu costumo tirá-lo logo de cara, esse preconceito. Porque todos os outros autores que são os autores que são a fundamentação teórica dessa disciplina de comunicação visual, eles fazem referência à autora desse livro aqui. Então, Design para quem não é designer é um livro base para a gente organizar a informação, organizar o que a gente quer mostrar, né? E aí eu tenho ele todo. Eu queria compartilhar com vocês, que é um PDF que tem aqui, né? Tem todo. E ele é bastante didático porque ele diz como fazer e como não fazer. E está aqui. Estão aqui, aliás, os 4 conceitos do design, que eu vou apresentar para vocês, explicar primeiro, de forma aqui mostrando algumas imagens, mas depois eu vou mostrar na prática, na aplicação do InDesign. Então, a proximidade, o alinhamento, a repetição e o contraste. Então, depois eu compartilho com vocês esse arquivo aqui. Mas é essa aqui, deixa eu me ver, onde é que está? Está aqui. Então eu queria mostrar para vocês. Essa apresentação aqui, Design de Informação, é a aula que eu dou, mas ela é direcionada aos alunos de comunicação, né? Vejam, eu coloco aqui a informação, o que é comunicação visual, planejamento visual, que é a diagramação, né? A aplicação da notícia, né? Como vocês podem ver, e tem um cartaz explica o contraste, a repetição e a proximidade. E nessa apresentação aqui eu falo até desses conceitos aplicados a livros didáticos, porque foi um artigo que eu escrevi. E falo dos 3 caminhos para a gente conseguir aplicar os conceitos, que eu também vou falar aqui, que é a tipografia, a cor e a estrutura. Então, como é que nós usamos as fontes para informar, como é que nós usamos a cor e a estrutura, que é o grid, né? Tem gente que fala grid, esqueleto ou estrutura, como a melhor maneira que vocês quiserem. E ainda falo de uma teoria, que é de olho na notícia, que diz para onde é que os nossos olhos vão quando nós abrimos um jornal, uma revista ou algum material visual, né? Então, há um estudo para isso aqui. Também posso disponibilizar essa apresentação aqui. Mas, deixa eu ver, a que eu quero mostrar é essa aqui. Então, tem aqui. Começo com ali, os princípios básicos. A Robin Williams, né, que é uma mulher, ela diz que se você conseguir entender esses 4 conceitos, você organiza de forma agradável a informação, né? E aí, o primeiro que ela fala, que é o que eu mais gosto de explicar, é a proximidade. Geralmente é o último que eu explico em sala de aula, mas vou seguir essa ordem aqui. A proximidade é quando nós relacionamos elementos que têm a ver entre si. O exemplo que eu dou para os meus alunos é que, geralmente, quando vocês entram na sala de aula, vocês sentam perto dos colegas e amigos que vocês têm afinidade, né? Ou de alguém afinidade é isso, que pensa mais ou menos como você, ou que você acabou fazendo uma amizade porque mora perto de onde você mora, e por aí vai. Então, o grande sentido da proximidade é nós colocarmos os elementos que têm a ver entre si juntos, né? Próximos. E para facilitar, claro, né? Também digo aos meus alunos, né?
que na prova, quando eu pergunto qual é a finalidade dos conceitos da diagramação, eu digo que se eles me responderem dizendo que é para organizar a informação, eu não aceito, né? Então, porque eles têm que explicar com as palavras deles os 4 conceitos, né? Cada um dos 4 conceitos. E claro que isso eles são para organizar a informação, né? Então, no caso da comunicação ou do jornalismo, quais são os elementos que têm a ver entre si? É um subtítulo, o subtítulo que fica perto de um título, né? O subtítulo serve para explicar o título, né? Ou uma legenda está perto da fotografia, porque ele serve para explicar, a legenda serve para explicar a fotografia. E então isso é meio que parece meio que lógico, né? Mas tem que ser dito, né? Então aqui tem as definições, né? Quando a gente distancia um elemento do outro, um elemento que tem relação com o outro, nós devemos buscar elementos de ligação, que eu vou mostrar mais à frente também, que elementos podem ser esses, né? Para a gente poder fazer relações, né? E aí sim dizer para o nosso leitor ou para quem está vendo o nosso material o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Posso passar? Aqui, a proximidade, então. Então, se nós fôssemos organizar essa informação que está aqui, que são vários itens, como é que eu os organizaria de uma maneira mais fácil de ser vista? Dessa maneira. Então, se há CDs, né, esse arquivo aqui é antigo, né, CD nem existe mais, eu colocaria os CDs aqui. Então, se há uma categoria educacional, eu coloco aqui. Ou seja, a categorização e a classificação dos elementos é muito importante, né? No vosso caso, eu imagino que vocês tenham, por exemplo, vários mapas para apresentar, e depois o projeto ou a interferência, né, no que vocês fizeram nesses mapas, né? E penso que os professores de arquitetura me corrijam se eu estiver errada, mas eu penso que no trabalho de vocês, né, na área de vocês, a gente deve apresentar uma situação de uma ideia macro para uma ideia micro, né? Então, se eu pensei em um projeto, eu apresento o geral para focar até ao detalhe, ao mínimo daquilo que eu pensei e projetei, né? Então, penso que o de vocês é mais do macro para o micro, né? E aí tem aqui a classificação, né? Então, desta maneira, com a organização da informação dessa maneira aqui, fica muito mais fácil do que dessa aqui, que você não sabe mais ou menos, não sabe exatamente de onde vem isso, né? O que são esses itens aqui. Vou passar para a próxima. Se eu estiver indo rápido, me falem, por favor. É o alinhamento, né? No alinhamento, nós temos 4 tipos de alinhamento e eles estão em todos os programas, né? Não só de editoração eletrônica. No Word tem, né? Você alinha um texto à esquerda, como esse, alinha à direita, como esse, pode centralizar e pode justificar, né? No jornalismo, nós trabalhamos muito com o texto justificado, principalmente nas matérias, né? No corpo da matéria. Mas aí os títulos podem ser tanto alinhados à esquerda como justificados, né? E aí essa autora, ela ressalta ela pede uma atenção para os títulos centralizados. Ela diz que nós não devemos centralizar os elementos, ou principalmente os títulos, porque a partir daí, da centralização, nós ficamos muito engessados. E aí é uma questão da gente, né, quer dizer, nesse momento a gente tem que pensar na simetria e assimetria. Então, quando a gente centraliza algum elemento, esse elemento, essa palavra aqui, alinhamento, ela está centralizada no espaço, no retângulo amarelo, mas ela está à direita do espaço vermelho, né? Quando nós centralizamos nossos elementos, nós ficamos engessados na disposição dos outros elementos que vêm abaixo. Então, porque isso nos obriga a dar uma simetria a tudo que a gente for colocar abaixo desse primeiro elemento, né? E a gente tem essa tendência, né? Ou pelo menos quando nós somos primários, a gente coloca logo ele centralizado no espaço, na prancha, no cartaz, né? Na página, como vocês quiserem chamar.
E só que ao centralizar, como eu falei, a gente fica muito engessado e fica os outros elementos para baixo, e numa diagramação simétrica, enquanto que o que ela defende é que nós façamos uma diagramação assimétrica, onde nós colocamos nossos elementos, como uma fotografia, um título, e no caso de vocês, um título também, um mapa, uma legenda, uma escala, nós colocamos de maneira equilibrada, né? Ou seja, encadeando os elementos de forma a terem um equilíbrio visual, né? Os pesos visuais, distribuímos melhor os pesos visuais, né? Então, se eu tenho uma página desse lado, eu posso colocar alguma coisa mais aqui, e vou distribuindo meus pesos visuais de uma maneira mais agradável e conduzindo a leitura deles, né? Então, quando você tem uma diagramação assimétrica, e por isso que o alinhamento de um elemento à esquerda ou à direita, ele te ajuda nessa diagramação assimétrica, é mais indicado, né? Então, aí tem umas questões, né? Porque ela diz mais do que nós, dos elementos de texto, né? Por exemplo, desculpem, não. Ela fala mais dos elementos visuais, elementos como o quê? Como fotografia, uma caixa de texto, um box, né? Um quadro, uma ilustração, um título, um subtítulo, qualquer elemento que você tenha, que você vai compor aqui. Por exemplo, eu tenho vários, né? Tenho esse retângulo vermelho, tenho o título, tenho essa outra linha que aparece aqui, a página como exemplo, né? Então, são vários elementos que eu coloquei aqui, e esse texto principal eu alinhei a página. Então, quando eu alinho um elemento ao outro, que é o que ela quer dizer, eu preciso usar dessa distribuição assimétrica, né, para distribuir meus pesos visuais. Mas quando nós falamos de alinhamento, e eu digo que nós temos os 4 tipos de alinhamento, a gente se refere a esses aqui, ó, que estão até aqui no PowerPoint, que é o à esquerda, centralizado, à direita e o justificado. O à esquerda, ele é muito fácil de ser lido, porque nós somos ocidentais, lemos da esquerda para a direita, então nós sabemos onde é que começa a linha. E se já tivermos lido a linha, nós não precisamos ficar preocupados aonde a linha vai acabar, né? Ela já acabou, nós já conseguimos fazer a leitura, né? O texto centralizado é como eu expliquei, ele dá uma simetria, né? E aí fica difícil, nós não sabemos onde ele começa ao certo. O texto alinhado à direita, ele também dificulta a leitura, por isso que ele é adequado a textos pequenos, como, por exemplo, um título. Um título em caixa, numa caixa maior, né? Não em caixa alta, mas em caixa maior, um corpo maior. À direita, era impossível, por exemplo, ler um livro de 200 páginas, 300 páginas, com um texto alinhado à direita, porque você não sabe onde a linha começa, e de nada adianta ela estar alinhada aqui à direita, né? Porque você precisa da segurança da leitura, que é o que o texto justificado dá. Então, por isso que um livro de 200, até de 100 páginas, até de menos páginas, ele tem que ser justificado. E por isso que uma matéria jornalística, como eu mostro lá, ela é justificada. Agora, um texto pequeno desse aqui, e é numa apresentação, ele pode ser, sim, alinhado à esquerda, né? Porque é um texto pequeno. Então, tem a ver com o tipo de texto, tem a ver com a quantidade de texto, o fato de você escolher o tipo de alinhamento, contando que para o centralizado há um certo preconceito, né, de usá-lo, porque ele te amarra para o resto da diagramação que vier a seguir. Posso ir? Vamos lá. E agora eu tenho a repetição. A repetição é um conceito bastante usado na publicidade. Esse os publicitários adoram, né? Você tem que repetir um conceito para ele se firmar na cabeça da pessoa e ele entender o que é aquilo, saber o que é aquilo e aceitá-lo de maneira mais fácil, né? Para os meus alunos de jornalismo, eu costumo dizer que quando a gente está a 100 metros de uma banca de jornais, a gente já sabe se tem o Globo à venda, se tem a Folha de São Paulo, se tem a revista Piauí. No caso de vocês, vocês já devem saber se vai ter alguma revista específica de arquitetura que vocês gostem, porque a gente
fica familiar àquela publicação, e a identidade visual que está naquela publicação, naquele produto, ela te chama, né? Ela fica familiar, então você já aceita mais facilmente. Então, a repetição na comunicação, ela serve para isso, para marcar, para dar a identidade visual. Então, imagino que se vocês vão fazer uma apresentação do TCC de vocês, algum elemento tem que ter em todas as páginas, para que o professor ou a banca avaliadora saiba que aquele trabalho, a cada página que ele passar lendo aquele trabalho, ele sabe de quem é, que eu acho que é o que vocês chamam de carimbo, né? Pode ser esse o elemento que vocês usam como repetição. Pode ser uma cor usada, né? Tal. Então, nessa exemplificação aqui que a Robin Williams deu, Williams, né? Ela coloca esse triângulozinho aqui. Ela repete ele aqui assim, mas não da mesma forma, na mesma cor, com a mesma intensidade do preto, né? Ele tá cinza, mas está repetido. É o que acontece, por exemplo, no design, né? No design gráfico, né? E na publicidade, quando a gente vai, por exemplo, fazer um panfleto, um folder, onde na capa a gente tem o logo, por exemplo, o logo da floricultura que nós estamos promovendo, e nas páginas, e aí, por exemplo, o logo dessa floricultura é uma pétala, uma folhinha, ou, desculpe, uma flor inteira. E aí lá dentro, quando você está especificando que tipo de plantas você vende ou que você cuida e tal, você pode colocar um ícone como uma folhinha daquela flor que estava inteira na capa. Então, isso é uma maneira de repetição. Significa que não necessariamente você tem que repetir todo o logo, todo o elemento. Você pode repetir uma cor, uma forma, como essa aqui, ou um pedaço da forma que lembre as pessoas daquilo que você já falou antes, né? Lá vou eu para contraste. Se eu estiver indo rápido, me falem que eu volto também, mas eu vou falar novamente deles quando eu estiver mostrando na prática. E esse aqui é o contraste, é um dos conceitos mais importantes, porque o contraste, ele tanto te dá a, a, a oportunidade, né, de dizer para as pessoas, dizer para os nossos leitores o que é mais importante, porque da hierarquia de conteúdo, né, na comunicação isso é muito, dizer que para os nossos leitores o que é mais importante, o que você quer que ele leia, o que você quer que ele entenda. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer faculdade de jornalismo, a gente entra com aquela ideia de que a gente vai informar sendo totalmente imparcial. A gente tem essa ingenuidade. A gente acha que vai escrever uma matéria e vai ser imparcial. Mas é impossível. Não tem como. Porque em algum momento você vai deixar transparecer aquilo que você acredita. É meio até ruim falar isso, uma professora de jornalismo falar isso, mas é verdade. Porque para escrever uma matéria, você responde a algumas perguntas que é o que, quando, onde e por quê. E ao responder essas perguntas, você está construindo o lead, né, que é o início da matéria, que é o mais importante. Mas dependendo da pergunta que você responde primeiro, você já meio que diz o que é mais importante. E aí você já está conduzindo o leitor para um entendimento que é o que você quer que ele entenda. Então, é uma ingenuidade achar que nós somos imparciais naquilo que fazemos. Então, já que nós temos responsabilidade naquilo que nós informamos, então vamos fazer bem feito, vamos fazer com responsabilidade e conhecimento das técnicas, dos conceitos e das ferramentas, né, que nós temos. Então, o contraste serve para dar hierarquia de informação. Então, se na tua prancha o mais importante é mostrar um mapa onde você fez uma interferência lá e tal, um trabalho, é claro que o mapa que tem que estar maior, tem que estar em contraste, tem que estar numa posição na página onde as pessoas consigam vê-lo de cara, de maneira importante. Então, se aquele mapa é mais importante que um outro mapa, ou que um outro elemento, ele tem que estar maior na página. Mas o contraste, então, essa é a principal função dele, dar hierarquia de conteúdo, dizer o que é mais importante e o que é menos importante.
mas ele serve também para dar nitidez, para proporcionar nitidez, que é o exemplo que ela dá aqui. Ou seja, é preto no branco e branco no preto. Quando eu dou a aula, uma aula dessas para os meus alunos de publicidade, e eu digo como se faz um outdoor, uma das coisas principais é trabalhar no contraste. Eu jamais vou poder colocar um fundo amarelo no meu outdoor e escrever a laranja. Eu nunca vou conseguir contraste. Ainda mais que um outdoor deve ser lido em 8 segundos apenas, né? Então, eu tenho que cuidar do contraste e usar as cores que contrastam, né? Cores complementares e por aí vai, que vocês também devem saber das cores, né? Da teoria da cor. Então, o contraste tem essas duas funções: dar hierarquia de conteúdo, dizer o que é mais importante para quem está vendo o trabalho, e garantir a nitidez da informação. Eu falei dos quatro. E depois eu tenho algumas considerações aqui para tipologia, que é a tipografia ou tipologia, né? Onde a gente deve saber escolher a fonte, o peso, né, da fonte. Falo da estrutura, como eu falei, né? Desculpem, essa aqui é a estrutura da fonte. Todo o finalzinho dessa apresentação aqui é sobre a tipografia. A tipologia ou tipografia, tanto faz. Então, nesse caso, eu não sei se há alguma norma para vocês apresentarem os trabalhos de TCC de vocês, se há uma fonte adequada, mas basicamente nós temos que entender que há fontes com serifa e sem serifa, que é essa tela que está aqui. Serifa e sem serifa. Fontes com serifa, que é essa perninha, essa hastezinha que está aqui depois da letra, desculpa, depois da letra não, na extensão da letra, no finalzinho da letra, ela serve para garantir a leiturabilidade, que é o prazer da leitura. E nós temos que garantir o prazer da leitura quando nós temos textos longos. Então, um texto jornalístico é um texto longo. Não sei se vocês, junto com o TCC, com o projeto que vocês fazem, vocês têm que apresentar algum trabalho escrito, né, uma defesa. E isso deve ser pelas normas da BNT, né, que vocês vão apresentar. Mas se as normas não fossem exigidas, talvez essas páginas, por exemplo, 30 páginas escritas no Word, tivessem que ter a serifa, porque essa serifa iria ajudar na leitura. Mas quando nós estamos falando de diagramação, de informação, nós usamos basicamente a fonte sem serifa, que derivam da fonte, da maior fonte, né, da grande fonte estudada da Helvética, né, que nasceu nos anos 50 e que vocês já devem ter visto também. E então todas as nossas fontes, que é a Calibre, a Arial e tal, elas derivam dessa fonte sem serif. E elas apresentam uma forma mais limpa, mais útil, né, mais fácil de ser lida, só que ela é apresentada mais em textos maiores, né? Textos maiores é, por exemplo, um título, né? Um título de um trabalho é numa fonte sem serif. E nós temos que ter muito cuidado em conjugar as fontes. Então, devemos escolher uma família de fontes que tenha até a variação com serifa e sem serifa, para poder usar isso aí. E aí, nunca usar essa aqui, a decorativa, né? Então, nós temos fontes com serifa, sem serifa, decorativas e manuscritas. E decorativas e manuscritas têm que ser usadas com muito critério, sabendo por que a gente está fazendo isso. E as fontes, né, eu dou 2 aulas de tipografia no semestre para os meus alunos, ou seja, é muita coisa, elas têm personalidade, né? Então, a fonte que você usar, ela dá um sentido ao teu texto. Então, você tem que aliar a forma ao teu conteúdo. Aliás, meu lema é esse, dar forma ao conteúdo. Você só dá forma a alguma coisa depois que você conhece o conteúdo, né? É importante saber, é importante seguir isso, né?
Bem, então eu já mostrei aqui um pouquinho da tipografia, né? A gente deve usar a fonte. Então, se eu quero mostrar um texto mais elegante, eu vou escolher uma fonte mais elegante, mais alta. Se eu quero mostrar um texto, se meu texto é uma coisa mais estendida, mais é, à vontade, talvez eu use uma letra mais arredondada, né? Por aí vai. Também vou disponibilizar essa apresentação, se vocês quiserem, para vocês. Nesse último slide aqui, tem a direção, né? Que é uma coisa que a gente geralmente peca, né? Que vai inclinar algum elemento e vai demais, né? Isso aqui está muito inclinado, por exemplo, esse para cima aqui. Uma indicação que eu dou, e eu sei que no design não existem regras, e é difícil, né? Eu não falo em regras, mas eu não inclino nenhum elemento a mais de 5 ou menos 5. Mas por que mais de 5 e menos 5? Eu posso mostrar no InDesign, né? Porque quando eu inclino um elemento, se eu inclino a minha palavra nessa direção, essa palavra tem que estar do lado de cá da minha peça. Porque se eu inclinar essa mesma palavra aqui, desse lado, eu direciono o olho do leitor para fora da minha página. Então, se a minha palavra estivesse aqui, eu inclinaria ela para dentro do meu material. Porque o meu propósito na diagramação é manter o meu leitor o maior tempo possível dentro da minha informação. Que ele continue aqui, que ele só mude de página depois que ele tiver adquirido toda a informação que eu coloquei e da maneira no fluxo de informação que eu coloquei. Então, aqui a apresentação, eu queria mostrar algumas coisas aqui. Separei essa imagem aqui para... Foi? Era essa? Isso. São os elementos do design, né? A linha, a cor, nós temos a textura, que nos ajuda bastante a representar aquilo que nós queremos, as ideias que nós temos, né? O tamanho, como eu falei, as formas e o espaço. E ainda a intensidade, né? Eu acho essa imagem bem legal de lembrar todos os elementos do design. Aqui, não, eu falo então que esses três caminhos que nós percorremos paralelamente quando a gente aprende a diagramar. Nós temos que estar atentos à cor que nós estamos usando, porque elas têm significado, elas representam valores, né, na nossa cultura, né, e temos que ter essa preocupação. E facilitam também, antecipam a informação, né? Há um estudo do Luciano Guimarães, de cor na informação, que ele diz o quanto a cor antecipa a informação e também dificulta, né, a apreensão, porque se você vai usar uma informação que é negativa, você com certeza se você vai usar a cor, você vai usar o vermelho, né? Porque já está instituído na nossa cultura que o vermelho representa o negativo e o azul o positivo, né? Então, há que ter cuidado com isso aqui, com a cor a ser usada. A estrutura, né, que é como a gente distribui os elementos, e aqui a tipografia, que eu falei. Então, esses três caminhos têm que ser percorridos ao mesmo tempo. E daí eu tenho aqui uma imagem, cadê? Esse aqui é o meu material que eu dou aula para o jornalismo. Mas, estava procurando aqui, já sei onde é que tá. Em professora, isso aqui. Isso aqui é a estrutura. Como eu penso uma página, né? Se eu tenho uma fotografia, ou se eu tenho várias, e eu quero dar o mesmo peso visual, ou se eu tenho aqui, ó, essa página onde eu tenho a hierarquia de informação está nessa imagem aqui, também reforço aos meus alunos que fotografia, imagem, né?
também é conteúdo, né? Então, essa foi escolhida porque é mais importante que essas duas, ou seja, aqui tem vários exemplos de estruturas para se diagramar a notícia. E deixa eu só mostrar aqui para vocês, então, o material que eu uso. Então, aqui, na minha aula. Eu diagramei assim, coloco a bibliografia, né? E diagramei linhas aqui para os alunos imprimirem e servir também como caderno, né? Mas ninguém mais imprime nada. Alguns jornais para exemplificar, né? Os conceitos, a história, e eu divido assim, a história. Há um estudo muito legal, né? Eu gosto muito, que foi uma coisa que eu me aprofundei na especialização que eu fiz, foi estudar o trabalho do Amílcar de Castro, que é um escultor, que eu acho que vocês deveriam pesquisar também, que forma ele trabalha, ele acho que foi considerado o maior escultor brasileiro, né? E ele foi diagramador do Jornal do Brasil. E, e ele, tá aqui uma pintura dele, e ele trabalhava fazia esculturas, né? Temos muitas no Rio e em São Paulo. Ele era de Minas, né? E ele fazia esculturas que eram difíceis da gente entender como é que elas estavam em pé. Trabalhava o cheio e vazio, né? O equilíbrio. Aqui estão algumas páginas premiadas de diagramação, só para mostrar para vocês os tipos de linguagem de diagramação que eu dou para os meus alunos. Essa é a primeira parte. Essa é a segunda. Aqui está o estudo que eu falei para vocês. Peraí, deixa eu ver mais aqui. A página de simetria e assimetria. Na simetria, nós temos um centro óptico, né, que a gente trabalha, a informação que a gente quer, né, coloca aqui, que é dá maior ênfase, né. Falo de estrutura, e aqui, como era a zona de visualização das páginas ou de um cartaz antes dos anos 90, né, era dessa maneira. Eu, por exemplo, estudei assim na universidade. Mas depois dos anos 90, acabou isso, porque surgiu a fotografia colorida e ela passou a ser o ponto de entrada da leitura das pessoas. E isso se deu por meio desse estudo aqui, de um designer que se chama Mário Garcia. Ele faz redesenhos dos jornais do mundo todo, e ele pegou um quadro, e com esse aparelho aqui, ele via para onde é que o olhar das pessoas se dirigia, né? E era para o rosto das pessoas que estavam num quadro, numa pintura. Então, ele notou que o interesse das pessoas vai direto ao rosto, né? E aqui está o estudo feito num jornal, que a quantidade de pessoas que vê a imagem, né? Ou seja, uma fotografia com gente chama primeiro a atenção, uma fotografia colorida depois, né? Então, esse é um estudo, eu traduzi algumas coisinhas, mas dá para entender, né? E fizeram o mesmo estudo como se o jornal fosse todo preto e branco. E tem o mesmo estudo para a publicidade. E aqui um exemplo, né, que eu dou de que a maioria das pessoas poderia pensar que esse aqui é o ponto de entrada, porque é uma fotografia colorida e tem gente e é um perigo, né? Mas o ponto de entrada está aqui, no rosto dessas pessoas que faleceram, que morreram durante o incêndio. Então, o humano é o mais importante, né? Então, o jornalista tem que estar atento a isso, né? Aqui é o estudo da tipografia que eu falo, né? Com eles. E a última parte, que é mais sobre cor. Deixa eu chegar aqui no início, né? Ainda é a tipografia, o antigo e o moderno, com serifa e sem serifa. Então, aqui os decorativos e os manuscritos, como eu falei. Aqui a tipografia também. E aqui a cor, né? Como é que nós usamos duas cores? Como é que nós escolhemos duas cores? Para um projeto, né? Escolhemos duas cores complementares, uma quente e uma fria, né? Para os alunos de publicidade, eu começo logo perguntando por que vocês acham que nós temos as cores azul e laranja na Uniswan, para representar o logo e toda a identidade visual e sinalização da Uniswan. Alguém se arrisca?
Fala aí, alguém sabe? Alguém que quer falar? Estaria aqui, mais ou menos, né? Esse aqui. Esse é o azul da Uniswan e aqui. Estaria aqui nesse meio, as duas cores. Ou seja, é, é, nessa prancha aqui assim, eu tenho a mistura, né, do RGB com o CMYK. Não sei se vocês estudam isso na cor. Não? Sim? Quando eu dou aula para os meus, eu já sei exatamente o que eles estudaram ou não, mas para você fica difícil. Aqui, vocês estão me ouvindo, né? Estão aí ainda? Que eu não vejo. Sim, sim, professora. Estamos sim. Tá bom, obrigada. Então, a cor azul da Uniswan representa a educação, né? Um fazer de sério, de responsabilidade, né? Um fazer uma atividade de séria, né? De ligada à educação, né? Claro, é a educação. E o laranja representa o humano, o fator humano, que é com pessoas, né? Que adianta ter educação e não haver as pessoas lá para aprenderem, né? Então, essas duas cores, a cor quente representa o fator humano e a cor azul representa a seriedade na atividade, né? Que é a educação. Aí eu falo, Professor, sim, perdão, teria a ver com a psicologia das cores? sim, na cor, a gente pode estudar a teoria da cor, a psicologia da cor, nós temos até cromoterapia, né? Porque a gente pode estudar, né, da, das sensações que as cores nos passam, né? Nos fazem sentir. Tem muito isso, e a publicidade tem que estudar muito isso, né? Sim, sim, obrigado. Sim. E aí ainda falamos da intensidade, né, dessa variação. E aqui é a minha última página, né? Eu falo da responsabilidade disso, né? Do que eu acabei de falar. E aí está aqui o autor que eu citei, o Luciano Guimarães. Faço um outro resumo lá dos conceitos. Vamos ver então o que eu queria mostrar para vocês. Que eu deixei aberto aqui. Ah, aqui. Esse é o jornal, esse é o InDesign. Vocês já trabalham com ele? Vocês costumam usá-lo ou não? Alguns trabalham com InDesign, Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, acho que são as ferramentas básicas assim que eles trabalham. Alguns Uhum. ainda em PowerPoint, né? Mas acho que a lógica dessa nova geração tem ido muito para a linha da Adobe, sim, mas dividida entre InDesign, Illustrator e Photoshop, Mariana. Sim. Então, eu deixei o meu Illustrator aberto aqui também para mostrar para vocês algumas coisas. Então, esse é o jornal laboratório que eu estou fazendo com os alunos da turma de jornalismo, né? Está acabando. É um jornal que eu lanço todo semestre, com matérias que eles escrevem. Então, aqui está a primeira página, e eles fazem as reportagens. Nós escolhemos falar sobre essas ODS aqui. Vou colocar aqui em cima para vocês verem. Foi falado nisso no simpósio de abertura, então cada um escolheu um tema dentro de uma ODS dessas aqui. E então eles diagramam isso aqui, né? Além de fazer as matérias, reparem que todas elas têm a assinatura do aluno, né? Essa foi feita em dupla, essa aqui por um só, e tem um box da matéria e tal. Se eu apertar o W, eu tiro as guias, né? Mas o tempo todo eu trabalho assim. Então, os alunos que estão estão muito acostumados com o Photoshop, eles estranham muito o InDesign, não gostam, acabam querendo diagramar e fazer esse material todo no Photoshop, mas não dá. E aí eu explico que cada programa tem a sua função, né? O Photoshop é para tratamento e manipulação de imagem, o Illustrator para a gente trabalhar com vetores, então aqui os vetores, separei alguns que eu estava trabalhando, baixei esse aqui para dar a uns alunos que
queriam essas setinhas porque estão fazendo, trabalhando com, estão fazendo os cards, né, as artes para o Instagram de uma professora da pedagogia, desculpem, de letras, professora Márcia. Então, eu quero, por exemplo, isso aqui assim, eu peguei essa imagem aqui para pegar esse elemento e levar para um cartaz que eu estou fazendo no InDesign, que é esse aqui. Editoração eletrônica, cartaz de apresentação. Esse já é o meu trabalho, o trabalho que eu faço com os alunos de publicidade. Cada equipe dessa aqui tem um cliente real. Por exemplo, essa dupla aqui, o cliente real deles é a Escola de Comunicação e Marketing. Eles estão fazendo um folder. Esse aqui, que é o que eu estava falando, né, que eu baixei as setinhas para eles, o cliente é a professora Márcia Pinheiro, e eles estão fazendo a arte para o Instagram deles, né? E esse é o cartaz que vai apresentar todos os trabalhos dessa turma, né? Nesses quadradinhos aqui, a gente ainda vai colocar os ícones, né? Começamos na aula de terça-feira agora, a fazer o cartaz. Então, ainda está bagunçado. Mas usamos esse conceito aqui dos quadradinhos coloridos e chamamos esse trabalho de clientes reais, né? Realmente, o trabalho que eles estão fazendo não é para ganhar nota só, é para inseri-los no mercado. É de verdade, né? Alguém vai usar o trabalho que eles estão fazendo. Então, como eu estava falando, eu peguei essas formas aqui assim, eu peguei aqui, ó. Desculpem, era isso. Eu me perco às vezes. Aqui, ó. Eu queria colocar que a apresentação, né, da minha turma, eles vão apresentar, cada um vai apresentar o seu, vai ser no Meet, né, no Google. Então, eu usei isso aqui para representar o lugar, né, local. E vou colocar em algum lugar. Então, eu podia fazer esse cartaz no Illustrator, tranquilo, porque tem pouco texto. Mas eu fico mais à vontade no InDesign, porque trabalhei a vida toda nele. Quer dizer, antes no PageMaker, que eu sou velha, e há um tempão já no InDesign. Então, no Illustrator... João, eu acho que é interessante assim o teu olhar para explicar para eles assim qual é a melhor aplicação de cada um desses três programas da Adobe, né? Assim, o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. É uma dúvida constante que aluno de arquitetura tem. Isso, então que bom, porque eu achei que eu ia falar uma coisa que vocês já sabiam, e aí fica meio sem graça. Mas, e é isso que eu falei, o que eu encontro nos alunos de comunicação é que todos eles querem fazer no Photoshop, porque já estão à vontade nele e tal. Só que o Photoshop, ele não te dá a dimensão da página, de onde você está trabalhando. E é o que eu digo para eles, que aqui no InDesign, eu tenho isso. Eu sei, quando eu abro um arquivo aqui, arquivo, novo, documento, vem aqui, eu venho na impressão, se eu quero mandar imprimir esse meu material, tem aqui meus formatos de aproveitamento de papel. Então, eu sei, se for uma prancha, que eu acho uma apresentação para arquitetura, eu quero um A3, eu quero na horizontal, talvez, eu quero trabalhar com milímetros ou centímetros, eu venho aqui, escolho, eu gosto de milímetros, e ainda coloco aqui a minha margem. Então, se é 1 centímetro, tá aqui, eu deixo 1 centímetro. E ainda escolho a quantidade de colunas logo de cara. Porque, por exemplo, suponho que na minha apresentação, eu sei que eu tenho 4 elementos a destacar. Só que, a destacar não, eu tenho 4 elementos para mostrar. Eu tenho um mapa e eu tenho 2 detalhamentos para mostrar e uma fotografia do local. Então, eu venho aqui e coloco 4 colunas. Eu arredondo aqui para 5 milímetros entre as colunas, né? O programa vem com aquele 4,33, porque aquilo ali é uma medida, é a medida de uma paica, que era a unidade de medidas que se diagramava antigamente. Então, o programa ainda vem com a medianis configurada para paicas. Mas aí eu arredondo para 5 milímetros, né? Meio centímetro. E geralmente eu dou uma margem de 1 centímetro. E aí eu escolhi 4 por quê? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar criar. Então, eu tenho aqui 4. Ou seja, eu falei que eu tenho um mapa maior, pode estar aqui, um elemento, eu posso usá-lo
em 2 colunas. Desculpa. E aí eu tenho 2, alguma coisa que eu falei que eu tinha 2 iguais aqui, né? Aqui. Eu vou dar Ctrl+C e Ctrl+V. E ainda uma fotografia que eu queria dar, que eu fiz que é essa aqui. Reparem que, desculpa, que vou tirar aqui. Eu estou dizendo para o meu leitor que isso aqui é mais importante do que isso e do que isso. E que 4 colunas me ajudaram, né? Quando eu dividi em estrutura, me ajudou a colocar esse conteúdo. Então, e agora eu fiz essa exposição aqui para explicar o que o Juca acabou de falar. Por que o InDesign é apropriado para esse tipo de apresentação? Porque essa fotografia eu já tratei no Photoshop. Esse mapa, eu já fiz todas as interferências, pode ser no Illustrator e naqueles programas que vocês usam, que eu não lembro os nomes, e trouxe para cá. Então, tudo que vocês fizeram, tanto em vetor, no Illustrator, e em tratamento de imagem, manipulação de imagem no Photoshop, vocês trazem para cá. E aqui, vocês sabem que o que está aqui em volta, eu vou dar Ctrl- para afastar, o que está aqui em volta é a mesa de vocês, é a prancheta de vocês, antigamente, né? Agora ninguém mais tem prancheta. E isso aqui é a folha de papel. É o que eu digo para os meus alunos. Aqui eu tenho certeza que o formato dessa folha, desse papel que está na minha frente, é um A3. Está na horizontal. Aliás, a brincadeira que eu faço em sala de aula é que eu não deixo ninguém falar em pé e deitado, vocês sabem, né? E eles ficam preocupados quando falam, João, é horizontal? É isso? É vertical? Ficam na dúvida, mas eu não deixo ninguém chamar em pé e deitado. Aí eles dão risada lá. Então, essa é a orientação dessa página, dessa folha de papel, está na horizontal. E com isso eu sei que essa fotografia aqui que eu coloquei aqui, que ela tem, eu vou medir agora, na interseção dessas 2 réguas aqui, eu clico, não largo, e só vou largar nesse vértice aqui, assim, na quininha da minha foto. Larguei. Então, a minha régua zerou aqui e zerou aqui. Significa que eu sei que a minha fotografia tem 19,5 centímetros de largura por 10,5 centímetros, 10 ou 11, já não estou vendo direito aqui. Então, se eu quiser que ela tenha 9 centímetros, vou lá, deixei no 9. E se eu quiser que ela tenha 18, ela vai ter. Ou seja, eu vou dar o meu tamanho. Tá aqui, a medida tá aqui. Eu não estou sendo tão precisa, mas olha lá. Tá certinho aqui em cima, estão vendo? Então, o que a gente faz, né? Quando eu falo isso, parece que eu estou defendendo o InDesign, e eu defendo mesmo, né? Já conhece. O que você faz no Photoshop, o que você faz no Illustrator, você traz para cá e coloca tudo aqui. É como se você tivesse um papel em cima da mesa, essas fotografias estivessem aqui ao lado, os textos estivessem aqui ao lado, e você vai só levando para compor o teu material. Você compõe da maneira como você quer. Para trás, para frente, você vem aqui, objeto, organizar, passar para trás e para frente. Então, o InDesign é isso, é o final da tua apresentação. Ele te dá muita gente acha que não te dá possibilidade de mexer nos elementos por isso, porque você já fez isso antes nos outros programas. Será que eu respondi? Então, o Photoshop é manipulação e tratamento de imagem. O Illustrator é vetor, tudo que você quer vetorizar. Por exemplo, se você tem uma fonte, se você quer alterar aquela fonte para fazer um logo, né, um logotipo, assim, você vai no Illustrator, transforma a fonte em curvas e faz o teu desenho, né? Tem gente que faz ilustração em vetor, né? Então, é isso. E aqui no InDesign você organiza a tua apresentação. Por isso que quer dizer, é difícil encontrar jornalista que goste dessa representação visual. E por isso que eu trabalho nesse meio do caminho entre publicidade e jornalismo, entende? E design gráfico, né? Então, agora que eu estava mostrando o jornal laboratório, né? Que eu comecei a fazer aqui, eu diagramei
com os alunos, né, o olho, lá, o texto todo. Tem uma coisa interessante aqui, que é no texto, vou aproximar para vocês verem, ó. Quando nós mexemos numa coluna, eu vou subir essa coluna aqui, esse texto, desculpem, essa aqui não adianta, né, eu mexi que ela já está. Quando eu aumento essa coluna, o meu texto se mexe, é porque eu tinha texto na outra página, desculpem, não dá para ver assim. Estou dando Ctrl Z e vou pegar essa aqui, essa matéria, para vocês verem. Porque ela está toda aqui nessas duas colunas, ó. Então, se eu diminuo aqui, ele aumenta aqui. Isso aqui é uma área só. Se eu clicar 3 vezes rapidinho, eu der Ctrl A, eu mudo aqui e todo o meu texto, ó, corpo 8, 7, e ele vai alterando. Dá Ctrl Z e Ctrl Z. Então, quando eu puxo a cortininha aqui para esse texto, esse automaticamente vem, né, para cá. E eu consigo alinhar pela base meus textos, né? Então, esse aqui é um texto de alinhamento justificado. Esse é um subtítulo alinhado à direita. Então, eu usei um alinhamento à direita para os alunos verem, mas reparem que eu escolhi alinhar à direita um elemento que tem pouco conteúdo, que é um subtítulo. E o título à esquerda, para eu ter esse equilíbrio visual. Eu uso exatamente uma diagramação assimétrica. Tem uma identidade visual, onde eu sigo a cor da ODS, né? Aqui mudou o assunto, eu mudo de cor, ou seja, estou usando a cor para categorizar, para dizer o que tem a ver com o que, né, e dar proximidade. E o equilíbrio tá, né, isso aqui. Então, o que mais que eu posso falar? Né? Eu queria mostrar bem os conceitos aqui na prática, que foi isso que eu falei que ia fazer, né? Vamos ver então na capa, que deve ter mais elementos. O jornal fonte já é o nome dessa apresentação, desse jornal, né? Já tem esse nome, né? O Jornal Laboratório do curso de jornalismo da Uniswan. E aí, uma das alunas me pediu achava legal colocar a aldeia global, porque o conceito a ideia que sai daqui é que nós conseguiríamos representar todas as ODS pelas cores, né? Isso aqui. E aí nós colocamos colorido, e essas são as chamadas do jornal, né? Então, nós colocamos a cor de acordo com a matéria, a categorização. Então, aqui eu tenho um alinhamento das matérias que eu não dei tanta importância, mas eu as listei aqui assim, eu alinhei à esquerda. Esse título também está à esquerda, esse também. Reparem que eles estão no mesmo corpo, ó, 25 e 25. Só que esse tem mais importância, ele está a preto, né? Aqui eu usei a forma negativa, né, de colocar em cima da fotografia o título a branco. Esse aqui, ó, mais um título à direita, né? Porque eu quero mostrar que esse título tem a ver com essa foto, né? Então, isso me faz com que as pessoas entendam que tem a ver. Também tive a preocupação de usar as outras matérias que têm a ver com cultura perto dessa aqui. Por aí vai. Então, tem todo um porquê, um significado, um propósito, né? Nós não colocamos nada à toa. Uma coisa que eu reforço sempre o design não é para fazer as coisas ficarem bonitinhas. O design é para mostrar a utilidade das coisas que nós fazemos, que nós criamos, que nós projetamos, as nossas ideias, né? Então, nós usamos o design, os conceitos, as técnicas visuais e as ferramentas para mostrar o que nós queremos, o que nós tivemos como ideia, para vender nossa ideia, né? E aí, reparem que a uma hora eu divido minha página em 5 colunas, outra hora eu divido a página em 3 colunas. Fiz essa variação para mostrar para os meus alunos, e geralmente é a imagem que me conduz, né? Quando eu vou diagramar uma página, eu tenho que ter todos os elementos em volta dela, ó. Eu vou diminuir aqui Ctrl menos, eu tenho meu jornal todo, e esses elementos ficam aqui do lado de fora.
E eu não consigo começar a diagramar uma matéria sem ter tudo. Então, ou seja, eu não vou diagramar o box da matéria se eu não tenho, ou a matéria toda, se eu não tenho o box dela, que é um texto menor, né? Aqui, nesse projeto gráfico, nós definimos que os boxes iam vir sempre com o fundo da cor chapada, né? A cor da editoria. Ó, tem esse aqui que tá a laranja, e esse aqui que... Ih, me dei mal. Esse aqui deveria estar azul, né, gente? Agora acabei de ver. Ah, está vermelho. Mas no primeiro eu não fiz, ó. E eles nem viram isso, olha isso. Esse aqui não era exatamente um box que o aluno tinha feito, era a continuação do texto, mas nós quisemos destacar esses tópicos que estavam aqui, ó. E com isso eu usei esse recurso aqui. Deixei o aberto, né, o fluxo da leitura, para a pessoa entrar aqui e continuar lendo. Não fechei o box, né? E é meio que uma gambiarra aqui, ó. Se eu tirar o texto da frente, eu tenho viram? Um quadradinho branco que eu coloquei ali. Então, é dessa maneira aqui que eu provo para os meus alunos que o InDesign é o melhor de todos. É melhor que o Photoshop, é melhor que o Illustrator. Aí começa uma briga danada lá na sala. E é isso aqui. O jornal, tá aqui, ó. Ainda tá aqui. Ainda são 18 páginas. Essa aqui nós diagramamos ontem. E vai faltar aqui. Também queria mostrar como se coloca a numeração de páginas. Pode ser, Juca? Ainda dá tempo? Dá sim, você chegou a 1 hora agora, Maria João. Tá. Não sei se vocês Começou sabem em usar. torno de 3h15, 3h20. Tá. Não sei se vocês sabem. Deixa eu fazer o seguinte, João, deixa eu dar uma pausa aqui na gravação, que a gente Tá. consegue dividir o arquivo, fica melhor, peraí. Uma dúvida. Eu vi lá em cima, nas primeiras imagens que você tinha mostrado, que parecia ter mais de 2 fontes na mesma imagem. E aí eu perguntei se existia alguma regra em questão de harmonia, apresentação, questão de fonte, porque tem muita gente que fala que só pode usar 2 fontes diferentes numa imagem. Mas você diz aqui no jornal que tem mais de uma? Não, numa outra imagem que você tinha mostrado lá em cima, eu acho. Numa apresentação, né? Do Jornal Fonte, do Jornal Fonte. Tava com mais de... Ah, tá. Aqui, não é isso? Aqui? Isso. Isso? É a mesma fonte em tudo. Eu usei, ó, Jim Condensa. Aqui. Não, sim, então, essa fonte tá diferente da de baixo. Sim, aí Tá. as outras parecem ser diferentes, mas são a mesma? É a mesma fonte. Nós usamos para esse jornal a Verdana em tudo. E só aqui em cima é que nós usamos essa Condense para poder condensar bem e aumentar bem o nome do jornal. Mas em todo... Acho que a questão dela, João, tem uma regra, não tem? De não usar mais do que 2, 3 fontes para ficar realmente carnaval. Isso. É esse limite. O arquiteto adora inventar e botar um monte de fonte para destacar cada coisa da Sim, fonte. mas não é só arquiteto que adora. Todo mundo adora colocar, mas não. Eu geralmente escolho só uma fonte e uma outra para fazer algum detalhe pequeno, né? Não consigo usar muita coisa, né? Agora, no momento, todos os meus trabalhos lá do meu outro trabalho, estou usando essa aqui, né? Essa Condense, que eu gosto da letra elegante e forte, né? Então, estou usando muito essa aqui. E tem sempre muito conteúdo, então o condensado me ajuda, né? Mas os alunos é que escolheram essa aqui. Eu posso até mostrar um projeto gráfico, não sei onde é que está. Deixa eu te mostrar como é que eu faço. Tá aqui na tabela. Vamos ver, infografia, esquema. Tem alguma que é projeto gráfico tabela, ó, aqui. Vou te mostrar. É isso aqui, assim, que eu entrego para os alunos no início do semestre, e nós construímos um projeto gráfico com isso aqui, porque esses são os elementos que eles fazem para construir o jornal. Então, eles escrevem uma matéria que tem que ter título, subtítulo, texto, título do box, que é essa matéria menor, o texto, legenda, crédito da foto, editoria que eles vão trabalhar, assinatura, que é o nome deles,
um olho, que é um pedaço de uma fala de algum entrevistado, e a capitular, que é o início do texto. E aí deixo aqui algumas linhas para eles colocarem as informações. Nessa tabela tem um erro, né, que eu tenho tamanho, mas para a fonte você não chama de tamanho, você fala corpo, né? Qual é o corpo dessa fonte? E aí eu falo para eles, eu deixo de propósito assim, para falar para eles que quando a gente se refere a uma fonte, a gente tem que ser, ao tamanho da fonte, a gente tem que falar corpo, né? E aí eles vão lá e escrevem corpo aqui em cima e tal. Então essa planilha, né, essa tabela, eles preenchem e diagramam o jornal de acordo com tudo que eles preenchem aqui. Então o título é calibre, bold, o corpo é corpo 30, entrelinha 32, e o alinhamento à esquerda. Aí o texto é calibre 11, entrelinha 13, o corpo, já falei, né, o corpo e o alinhamento justificado, e eles vão anotando aqui, entende? Então, quando eles vêm para cá, é claro que a gente, no InDesign, tem como definir os estilos aqui, assim, numa caixinha, só que a gente demora muito, né, com isso, e eu quero começar logo a diagramar com eles, né, então eu faço essa tabela e digo que a gente só deve diagramar com isso do lado. E uma coisa também que eu faço muito nos meus trabalhos, né, porque eu tenho uma empresa que faz esse tipo de serviço, né, de diagramação de jornais, revistas, catálogos. Então, eu geralmente faço uma página, e quando eu tenho tudo definido, eu só venho aqui e repito, ó, eu vou te mostrar, eu tenho essa, essa do Ctrl 0 de toda a página. Eu estou diagramando essa, vem uma matéria qualquer, deixa eu ver esse título aqui, vou dar Ctrl C, Ctrl V, tá aqui. Peguei meu título aqui, mas eu quero que esse título tenha a característica desse aqui, assim. Eu venho, seleciono, venho na conta-gotas e clico onde eu quero. E com isso, eu vou fazendo já a segunda página dessa maneira, já levo para ali tudo que eu quero, entende? Então, eu meio que eu crio um padrão na primeira e só vou repetindo nos outros, para ser mais rápido, né? Para andar mais rápido, porque eu estou sempre cheia de coisa para fazer. Mas esse é meu estilo de trabalhar. Você pode, se você tiver tempo, é legal definir os estilos aqui, tipo, né? Estilos de caractere aqui, tudo. Que é o que a gente aprende quando faz curso de InDesign, né? Photoshop, então aprende tudo, as ferramentas desse jeito. Então, mas com relação à tua pergunta, é certíssimo isso. É só a gente tem que escolher uma família. É que é muito difícil a gente baixar uma família completa, uma família de fonte completa. Porque se ela for completa mesmo, ela tem a variação com serifa e sem serifa, que vai te ajudar a utilizar essa determinada com serifa ou sem serifa onde você quer. Por exemplo, se for uma prancha desse tamanho aqui, né? Que isso aqui são 2 A4, né? Uma página do lado da outra. E eu tenho muito texto para apresentar, então eu vou ter que configurar alguma coisa com texto para isso aqui também, ó. Essa configuração que eu dei aqui é verdana, regular, ela não é bold, é regular, 9, o entrelinha 12. E existe não sei se aí não sei se eu estou entrando muito na comunicação, né, no jornalismo, mas existe um segredo para a diagramação, que talvez até seja mais fácil, bem mais fácil de explicar para vocês, né? Porque os meus alunos demoram para entender isso aqui, porque eles não conseguem visualizar, a maioria, né? Não consegue visualizar a página no todo, no formato. Porque quando eu dou formato de aproveitamento de papel, que é esse que está aqui, ó, aqui, cadê? Aqui. Eu mostro para eles como é que são os formatos, né? Eu falo para eles assim, olha, essa A4 vocês conhecem bem, porque é o formato de uma prova. Então, o A3 é o dobro. Mas para vocês, alunos de arquitetura, é fácil. Mas para quem não está acostumado, isso aqui é difícil. Ainda mais que se eu digo assim, vamos usar um formato tabloide. Tabloide é o quê? Tá em que proporção, né? Fica de que maneira? Porque, por exemplo, eu tenho um tipo de projeto gráfico para um tabloide, e o projeto gráfico é adequado ao projeto editorial,
porque o tabloide dá uma leitura mais confortável, por exemplo, para os leitores que estão no metrô, que estão num trem e num ônibus. Então, que tipo de leitor usa esse formato? É um tipo de leitor que lê matérias curtas. Então, e esse formato maior aqui, que é o formato do Globo e da Folha? É um leitor que lê em casa, lê no escritório. Então, ele tem toda aquela a vontade para abrir a página grande e tal. Então, essa proporção aqui, aliás, o standard não é 1:0, né? É que só aqui está representado assim, mas não, isso tudo é o A0. Então, vocês devem usar muito o A2, né, nas plantas, imagino eu. Então, quando eu projeto um cartão de visitas com os meus alunos, eu chego nesse formato aqui. Mas quando eles abrem para começar a diagramar um cartão de visitas no Photoshop, se eles não souberem, não tiverem a ideia da proporção, eles podem estar diagramando numa folha A4, na horizontal. Eles não sabem. Por isso que eu digo que o ideal é você abrir o formato no InDesign, porque ali você sabe o tamanho da tua folha. Estou aqui, ó, aqui, mas eu posso. Isso aqui podia ser um A5 na vertical, e isso tudo aqui podia ser um A4 na horizontal. Mas não, isso aqui é um A4 e aqui é outro. Os dois juntos dão um A3. Então, para aluno de jornalismo, é difícil. Publicidade, mais fácil. Mas trabalhar essa ideia, né, a visualização, né, visualizar o trabalho é difícil para eles. Para quem não está acostumado, né, claro. Mas depois pega. E aí é o seguinte, qual é a relação, qual é o tal segredo da diagramação? O segredo é relacionar 3 medidas, que a primeira medida é o formato da página com que eu estou trabalhando. Então, eu posso ter um formato, um A4, um tabloide, o standard, e é claro que, dependendo desse formato, a largura dele vai aumentar ou diminuir, não é? E quando aumenta e diminui, eu posso colocar um determinado número de colunas. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Vou aproximar para vocês verem. Mas quando eu fui diagramar, eu usei 2 colunas para esse texto e 2 para esse. E se eu mudar aqui e colocar o meu texto em uma coluna, eu não tenho leiturabilidade, porque eu tenho apenas 2 palavras, em média, em cada linha. E isso faz com que eu leia o texto como se eu estivesse descendo uma escada. Assim também é que se eu aumentar para mais de 16 centímetros de largura, eu faço com que a pessoa mova o rosto para poder ler. Então, eu tenho que chegar a uma medida que é a tal medida da leiturabilidade, que tem a ver com essa relação. A relação do formato da página, largura da coluna, que tem a ver com a quantidade de colunas que eu divido com que eu divido a minha página, e o corpo da letra. O corpo. Essa aqui é 9. Então, eu tinha estipulado antes corpo 11. E quando eu vi, ó, olha só o corpo 11 como é que ficaria. Não ajuda, né? E entre linha também não. Fica com muitos buracos no texto. Então, quando você consegue conciliar essas 3 medidas, que é o formato da página, a largura da coluna, que tem a ver com a quantidade de colunas que você divide a página, e o corpo da fonte, você chegou ao segredo da diagramação. Você tem uma apresentação visualmente agradável e com leiturabilidade, porque você teve o cuidado de relacionar essas 3 medidas. Então, não há regra a seguir, há um conciliar de medidas que te levam a essa apresentação visual agradável. Então, a escolha aqui nosso, o tempo todo, foi a fonte Verdana, né? Falei Verdana? Foi, Verdana. Então, aqui é regular, mas reparem que, como subtítulo, ela já é bold, mas eu usei a cor da editoria para não ficar tão forte. Imagine se eu usasse preto, ele ficaria bem mais pesado, né? E a gente determinou a usar os subtítulos com a cor de cada editoria. E aí usamos ele bold, né? Aí só usamos aqui a manuscrita para assinatura, porque é o nome da pessoa, né? E também porque o nosso jornal,
ele tem uma linguagem mais de revista, né? É um A4. E a gente está fazendo dessa maneira, quase que uma matéria por página, porque nós não temos dinheiro para imprimir um tabloide, né? Então, a gente deve imprimir num birô, né? Um A3. Agora nem vamos mais, porque estamos nessa situação. Mas se a gente imprimir num A3, eu consigo encadernar esse jornal, entende? E aí, ao imprimir, eles conseguem ter uma ideia, os alunos conseguem ter uma ideia mesmo do que é fazer um jornal, porque eles também estudam o casamento das páginas, né? Tem que ser múltiplo de 4, tem que ter o encadeamento das editorias, né? Tem uma série de outras coisas. O InDesign tá maluco aqui, né, gente? Não gostou de eu estar mexendo nele. Jesus! O que aconteceu? Eu ia mostrar a página mestre, não é? Será que ele vai me deixar bem no finalzinho fazer isso comigo? Só espero não perder, né? Não era nenhum trabalho aí não, né? Era só uma preparação da aula mesmo, né? Não, esse aqui é o jornal laboratório. Mas o meu InDesign está configurado para cópia. Não sei se vocês veem aqui, ó, aí, fechou mesmo. E estava escrito cópia, né? Eu vou salvando um normal e cópia, para não perder. Eu queria mostrar a página mestre para vocês, e aí já finalizo para vocês fazerem as perguntas. Enquanto abre aqui, se vocês quiserem perguntar. Pessoal, é interessante assim, eu vou até botar aqui no chat o que eu botei lá no grupo de TCC, algumas dicas de apresentação, de diagramação de pranchas de arquitetura, dado por arquitetos, né? Mas tudo isso que a professora Maria João falou é super importante, essas ligações com diagramação, né, tipologia, mensagem a ser enviada, mensagem a ser transmitida. Então, tentem, mesmo que vocês não visualizem ali, pelo menos na parte inicial da professora Maria João, um rebatimento com arquitetura direto, tem ali dicas preciosas, assim, informações muito válidas para o trabalho de vocês, seja ele a natureza que for. Se for o TCC, né, uma apresentação final, mas os alunos de outros períodos, quando o professor demanda algum tipo de apresentação, como é que você organiza o teu simples slide. Você não vai abrir só um PowerPoint e jogar qualquer informação ali, um compilado de imagens, um compilado de texto. Tem que ter uma preocupação com o peso entre essas partes também, porque é uma mensagem que você está transmitindo. Então, ali, na parte inicial da professora Maria João, tem dicas super importantes, e na parte final fica mais visual para a gente, né, de arquitetura. Mas a parte conceitual que ela passou antes foi muito, muito útil para a gente. E aí podemos para as perguntas. Sim, eu vi que tem muitas perguntas aqui, não, muitas não, alguns comentaram aqui, eu perdi, né? Não tava vendo aqui o chat. Já abri o meu InDesign aqui, querem que mostre como coloca a página mestre, como coloca a numeração? Pode ser, Juca? Pode ser. Aí depois a gente abre para as perguntas, então, aí fecha para o raciocínio. Pode ser. Deixa eu... Aqui, vou mostrar a numeração, né? Está na página 4. Mas se eu passar por cima o mouse, estão vendo, né? Então, eu não consigo selecionar, porque isso está aqui na página mestre. Aqui. Então, eu coloco aqui a minha numeração. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em tipo. Aliás, eu tenho que primeiro selecionar alguma coisa. Vou abrir aqui. E vou escrever a letra A. É assim que eu... Acho que pode escrever qualquer outra coisa. Eu venho tipo, inserir caractere especial, marcador e número da página atual. Viram? E clico. E eu já tenho aqui um número. Aqui está um A, mas se eu mudar para a página, vou colocar aqui embaixo. E suponho que eu quero centralizar, dar Ctrl-.
Esqueci de colocar aqui a tecla. Aquele aplicativo que vocês veem quais são as teclas que eu estou usando. Vou colocar ao centro aqui da página, como se a numeração tivesse aqui. Aí, quando eu saio da página mestra, eu vou para a página 8. Tá lá o número 8. E se eu quiser pegar aqui, eu não consigo. Agora, se eu apertar o Ctrl e o Shift, aí eu consigo mover ele. Mas, se não, ele tá lá fixo na página mestra, né? Isso aí é para colocar a numeração. Então, ó, vou voltar aqui na página mestra e eu fiz a minha numeração assim, ó. De um lado, aqui embaixo, e do outro. Sim, então, tá bem embaixo. Então, esse é o jeito de você fazer, de colocar a numeração na tua apresentação. Era isso que eu queria mostrar também. Mas, basicamente, essa ferramenta de cima é a que move os elementos, né? Que você tem a mobilidade para colocar e abrir as áreas, né? Dos elementos de texto. Eu uso aqui para aproximar e reduzir. E uma coisa importante é que, para ampliar ou reduzir algum elemento, você tem que apertar o Ctrl Shift para poder reduzir na proporção, né? Eu vou parar aqui para vocês me perguntarem. E vou olhar aqui se tem alguma pergunta. Poxa, vocês estavam me respondendo pelo chat, eu não vi, né? Vocês chamam retrato e paisagem, é isso, Jucá? Não horizontal e vertical, não, né? Eu forço a mesma leitura que você também passa para os teus, mas nunca lá em pé ou deitado. Eu falei, isso não é gente, né? Não é posição de corpo, né? E aí, na maioria dos nossos programas, aparece lá a opção, né? Landscape, né? Ou Portrait, né? O AutoCAD fala bastante isso. Aí eu falo, tá vendo? É retrato ou paisagem. Então, e aí, só reforçando da Rai, que é a Rayane. Assim, só usar uma fonte, no máximo duas, e saber combiná-las, né? E saber o propósito delas, né? Para que você está representando aquele conteúdo? Você precisa de uma fonte mais estendida, mais elegante, mais condensada? Como é que é, né? Tem um livro muito bom para isso, que eu tenho aqui. É o livro da Ellen Lupton, Pensar com Tipos. Nossa, achei que estava aqui perto de mim, eu acho. Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. É um livro perfeito para isso. Não tenho aqui. Achei que estava perto. Está sempre aqui por perto, mas hoje não está. É ótimo esse livro. E ela diz como usar a tipografia. Podem anotar aí. E tem na biblioteca, lá da faculdade. Se bem que eu acho que não está aberto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Leonardo Emura, recém-formado aí, já prestigiando a gente e perguntando se a gente vai disponibilizar a tua apresentação. Sim, claro. Sim. Por mim. E para responder ao Rodrigo, eu adoraria ter vocês na minha aula. Adoraria. É Editoração Eletrônica 2, que vocês devem procurar como eletiva. Mas aí tem que falar com o professor Jucá, se ele deixa. Super deixo. A gente vai cadastrar como eletiva e como optativa para quem não tem opção mais de cursar, né, as ativas. Entendi. Tem mais alguma pergunta? Querem que eu responda sobre mais alguma coisa? Professora? Acho que a Rayane, Kelvin vai perguntar, depois tem uma pergunta da Rayane, ele também tem harmonização, né, Rayane? Depois você faz de novo. Vai, Kelvin. Aqui caiu, não sei se foi perguntado isso ou se foi falado. Não se preocupe. O programa ele contém estudante, não tem? Como funciona? Como eu não ouvi? O programa contém uma versão para estudante, assim como a gente tem alguns programas que a gente tem a versão de estudante, Revit, o AutoCAD. Então, durante agora o isolamento, a Adobe disponibilizou para os alunos da Uniswan os programas da Adobe em casa. Sim, pessoal, eu vou
pegando esse ponto da professora Maria João, a Adobe já tem um programa parecido com o da Autodesk, só que enquanto a Autodesk dá 3 anos de uso, a Adobe dá 7 dias. Mas durante o período da pandemia, as instituições que fizeram um contato com a Adobe conseguiram viabilizar, se eu não me engano, por 30 ou até uma data estabelecida aí, que dá mais ou menos o final do nosso período. Então, eu vou botar no grupo de TCC, Kelvin, a orientação que a gente recebeu da gerência de TI, de como é que nós, da Unisuan, né, vocês, alunos da Unisuan, conseguem obter essa versão gratuita dentro da pandemia. Ok, obrigado. Obrigado, professor. O livro é esse aqui, ó. Ele dá toda a ideia de tipografia, né? Para quem gosta disso, de estudar tipologia, tipografia, ele é ótimo. Recomendo também assistir um filme que se chama Helvética. Vocês vão gostar muito. Um documentário. Eu tinha perguntado porque normalmente a gente vê vários trabalhos com várias fontes diferentes e aí fica meio estranho, né? Mas eu já tinha ouvido alguém falar que normalmente só se usa apenas 2 fontes diferentes no máximo. Aí eu fiquei na dúvida se era uma regra para questão de harmonização e apresentação. Sim, essa autora que eu falei no início, ela fala isso, usar no máximo 2 fontes e com critério, né? Ser criterioso. O meu conteúdo fala sobre um conteúdo leve, que você quer passar uma sensação de leveza para as pessoas, de positividade e tal, eu vou escolher tal fonte. É uma fonte mais rebuscada, isso aqui me causa uma sensação de pesar e tal. É um assunto que talvez pese mais, né? Então, a escolha da fonte é sempre relacionada ao conteúdo, né? No caso de vocês, de apresentação de TCC, eu escolheria uma fonte sem serifa e mais geométrica, né? Mais que combine mais ou que fale mais com os desenhos de vocês, né? Com as formas geométricas. Mas eu nem sei se vocês têm uma exigência, né, quanto à fonte que vocês têm que usar na apresentação. A gente não chega a limitar isso, não, na nossa apresentação, Maria João. A gente deixa, inclusive, os alunos de TCC, né, bem livres para o formato da apresentação. A gente estabelece formatos para as pranchas da parte técnica, né, plantas, planta baixa, corte, fachada. Mas a apresentação ele pode usar a dimensão e os padrões que ele quiser, mas sempre em prol da qualidade, né, dessa transmissão da sua Eu lembro defesa. de ver no andar da arquitetura uns banners, né? Que o pessoal faz. Isso. A gente estabelece esse tamanho do banner, sim, só o tamanho impresso, mas nesse período de pandemia a gente vai suprimir esse item de entrega. Né? Sim, a gente tem o imagino. CD também para arquivar, mas a gente vai fazer tudo upload em pasta compartilhada. Uhum. Eu coloquei aí, gente, a indicação da professora Maria João, uma reportagem sobre o documentário, inclusive no nosso maior portal de notícias de arquitetura, né, o Maria João, que é o ArcDaily, é um portal super bacana com notícias diárias de arquitetura, e ali tem uma reportagem sobre o documentário. Então tem tudo a ver com arquitetura, né? O próprio portal ArcDaily deu espaço para isso. E coloquei também o link da Gustavo Gili, que é a editora do livro que a professora Maria João indicou, que ali tem 22 páginas já liberadas para vocês, desse Opa, livro. não sabia. Vou pegar esse aqui. Então, vale muito a pena dar uma lida, quem se interessar em adquirir. E aí eu vou pedir também o nosso apoio do pessoal do Nós por Nós. A gente tem uma biblioteca virtual. Quem conseguir identificar o arquivo, puder passar para a Alexandra, a gente carrega lá na nossa biblioteca virtual. Tá, eu vou disponibilizar minha pasta também de professora. Ela tem o livro Design para quem não é designer. Tem um outro que é Elementos do Estilo Tipográfico, do Robert Brinhush, que é de tipografia, é a Bíblia da tipografia, também está inteiro. E aí passo para eles também, se eles quiserem. Show, Maria João. Faz o seguinte, vou pedir para a Alexandra, que ela é do Nós por Nós,
ela pega e ela carrega tudo, porque ela tem nessa biblioteca tudo organizado por tema. Então, Sim, toda a contribuição nossa de professores está sendo direcionado para esse sim, projeto, que bom. subprojeto do Nós por Nós. Então, Te o Lucas agradeço. tem tudo isso. O Lucas já foi meu aluno, Ótimo, até diagramou um livro de histórias infantis. bacana. Então, eu vou passar todo esse conteúdo, sim. Ah, o Lucas está aqui, meu lindo. Sabia que os meus estavam aqui também. Eu Ele tem, capilarizo a divulgação, eu vou para tudo quanto é canto. Aí tá chegou no bom. Lucas. É. Então, eu peço para ele enviar para vocês o material. Show. Alguma pergunta a É, mais, pessoal? na minha pasta tem uma subpasta, né, que está escrito lá programas e arquivos importantes. E lá tem um InDesign antigão, bem antigo, e tem um número para instalar, é livre. Ah, legal. Ele só é Para eles antigo, também. tá? Uhum. A Para Adobe alguém que acho que me tem uma perguntou. versão também no Photoshop antigo, acho que é a 12, sei lá, que eles liberam pelo site de forma gratuita. É, eu uso numa boa, sem preconceito, se tiver que usar. Então é isso. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente encerrar aí? Ah, Ou eu não? acho que a Daiane perguntou aqui, não Isso, é? eu perguntei aí sobre a questão das tipologias decorativas, se você tem alguma dica de em que momento a gente pode utilizá-las. Eu acho que num momento como esse que eu mostrei no jornal, por exemplo, quer dizer, eu mostrei uma manuscrita, né, que é na assinatura do autor. Mas as decorativas, elas são mal vistas há um preconceitozinho, né? Principalmente na publicidade, né? Na comunicação. Porque elas são muito estilizadas, né? Então, não sei como te falar sem ser preconceituosa, estou tomando mau cuidado. Mas só se aquilo for muito pouco, né? Por exemplo, um, um nome que o estilo daquela fonte representa bem o que você quer. Mas geralmente, por exemplo, você quer fazer um anúncio o letreiro de uma loja de roupas de inverno para quem vai esquiar. E aí você vai lá, escolher uma fonte e aparece aquela fonte que tem uma nevezinha em cima. É óbvio, né? Ah, vou pegar isso aqui, mas não é isso que você tem que pegar, entendeu? Então não é, para que é então aquela fonte decorativa com a nevezinha em cima? É para uso amador, né? A meu ver. Mas me perdoa se eu Ela é fui mais usado preconceituosa. mesmo para, então, confecção de logos, vamos dizer assim, para poder passar uma ideia da Sim, mas marca. mesmo assim, se for um logo profissional e com estudo desenhado, a pessoa não usa uma tipografia dessa, ele vai desenhar uma tipografia para aquele logo, né? Tá, Então, entendi. é isso, é com muito critério. É só se aquilo, se você. Depende muito da, da, do critério da pessoa que está fazendo, né? Do profissional que está fazendo. Ok, E obrigada. o propósito, nada. Quem mais? Acho que tinha uma pergunta interessante da Rayane, ou não, sobre harmonização, não é isso? Ó, é alguma regra em questão de harmonia barra apresentação? É o uso das duas fontes que ela tinha perguntado antes. Ah, Sim, tá. é Então, isso. beleza. Mas é isso. Quando a gente consegue aplicar esses 4 conceitos que eu falei, né? Proximidade, contraste, repetição e alinhamento, a gente consegue essa harmonia. E, e às vezes quando a gente está aprendendo, a gente acha que eu vou aplicar esse alinhamento, vou alinhar essa foto com esse texto, e tá perfeito aqui o alinhamento, e quando você vê, você fez proximidade também, você aplicou proximidade, e quando você vê, você também fez contraste. Então, aprender e aplicar esses conceitos é muito gostoso para quem é dessa área, né, e gosta, porque quando você vê que aprendeu um conceito, você já está automaticamente aplicando os outros. É muito bom. Eu gosto muito. É só. E é prática, né? E gosto muito do InDesign, então eu sou meio suspeita para falar. Legal. Tem o lance daquela regra dos 3 terços, não tem também?
E tem a regra que eu mais gosto, que é a medida ouro, né? A medida áurea. Eu faço quase tudo que eu penso, que eu vou criar, eu imagino a medida áurea ali, né? A regra ouro. Não sei como é que vocês falam na arquitetura. Seção áurea, a gente trata Seção isso áurea. também. Muito nas aulas de geometria, né? Lá no início de metodologia de projeto, a gente comenta também dos projetos de arquitetura que foram todos baseados em seções áureas, né? Principalmente das formas clássicas, né? As clássicas. Então, eu fiz aqui, ó, o meu cartãozinho, tem o logo, ele tem essa medida. Claro que eu não calculei certinho, né? No olho, naquelas. Mas o equilíbrio é muito importante. Vamos lá, gente. Então, para alguma última pergunta, para a gente poder fechar? Professora, algum material de consulta ou de estudo a respeito de psicologia das cores, além do livro da Eva Heller, que a senhora indique? Sim, eu tenho um muito bom, que é da Rê Fernandes, foi minha professora na especialização, que ela fala das cores. O nome do livro é A Cor Magenta. E tem muitos livros. Material de cor, tem muita coisa na internet. Eu posso mandar links para vocês também. E é muito importante, né, usar a cor, né? Esse do que eu falei, que eu mencionei, o do Luciano Guimarães, é muito aplicado à informação, mas tem outros mais ligados à cultura, né, ao significado daquela fonte na nossa cultura, né, e quais são as sensações que provocam a gente, né, psicologicamente, né? Mas o livro da Rê Fernandes tem isso aí. O nome do livro é A Cor Magenta. Ok, obrigado. Também eu tinha aqui, né? Acho que, Paulo, o livro clássico também que a gente indica, e tem lá nas nossas bibliotecas físicas, né? A gente pode ver como é que a gente coloca no virtual, é o livro A Psicologia das Cores, da Eva Heller, né? E Maria Lúcia Sim, Lopes da Silva. É um livro de sim. Sim, R$ 100, mais ou menos. É um livro sim, bem colorido. foi isso que eu mencionei agora. E tem um também do Senac, que é A Cor no Processo Criativo, que é bem bacana também. Também, eu já tive esse livro, mas emprestei, ó. Eu tenho esse aqui também, Vou pegar aqui o link dos dois, Paulo. tem esse, e o da cor magenta é esse aqui, ó. Obrigado. Valeu, Juca. Mas o que você falou também. Uma outra coisa que eu achava importante você falar, que eu até sou design gráfica, que eu fiz um curso no Senac, é que eu vejo, assim, que muitos lá na faculdade, quando vão revelar, né, imprimir, no caso, a lona, as tonalidades saem erradas. E aí é a questão do CMYK RGB. Aí, se você pudesse falar um pouquinho para o pessoal sobre isso. É importante, né? Então, o sistema RGB é um sistema que funciona pela luz, porque está na luz, então ele está nos monitores, está na televisão, está no cinema, está no celular, na máquina digital fotográfica, né? Então, você captura a imagem pelo sistema RGB, o sistema de luz, né? Eu até mostrei aqui na minha apresentação como é que ele se forma, né? O red, o green e o blue. Mas quando a gente vai imprimir algum material gráfico, né, não necessariamente nessas plotagens, né, pode ser, hoje em dia essas plotters já têm a mudança do RGB para o CMYK e até para outros sistemas, mas especificamente quando você vai mandar imprimir numa gráfica, um material, um cartaz, né, um cartão de visita, um folder, um marcador de página, eles imprimem em CMYK. E o CMYK é um sistema de cor para impressão, que precisa de um suporte, né? O RGB, ele existe se ele tiver luz, se você ligar o monitor, se você ligar a televisão, né? Mas o CMYK, ele só existe se houver um suporte. O suporte dele, geralmente, é o papel, e no caso do teu exemplo, é um banner, né? A lona. Então, quando você sobrepõe essas 4 cores, que é o cian, que é aquele azul piscina, o magenta, que é o pink, né? O rosa bem forte, o yellow, que é o amarelo mesmo, e o preto, que é o K, representado pela letra K.
Quando você imprime uma cor em cima da outra, você tem a policromia. É difícil de imaginar como esse processo acontece, porque quando você pensa numa cor sobreposta à outra, você imagina alguém pintando parede, né? Vem aqui, eu pinto de azul cian, no semana que vem eu venho pinto de magenta por cima do cian, ele sumiu, e depois eu pinto de amarelo, se eu der umas duas demãos, aquele amarelo vai ficar e ninguém vai saber que eu antes dele tinha um magenta e antes do magenta eu tinha o cian. E se eu vier com o preto, eu sumo com tudo, né? Então as pessoas ficam, mas como é que pode, né? Num sistema de impressão offset, essas cores no CMYK, uma sobrepostas na outra, e ao final eu tenho uma fotografia colorida. Exatamente porque essas tintas são translúcidas, né? Elas são transparentes. E quando há a gravação da chapa que vai imprimir esse material, é uma chapa de zinco, há um baixo relevo de acordo com a quantidade de tinta que vai entrar ali, quantidade de cian que vai entrar ali, que misturada à quantidade de yellow vai dar uma outra cor, né? Então tem essa mistura e as porcentagens das cores é que dão a infinidade de cores que nós temos. E geralmente a gente não toma o cuidado, não tem esse cuidado de calibrar uma máquina, o teu computador, com a tua impressora que faz o teste antes de você mandar para uma gráfica, né? Só as grandes agências é que conseguem isso, né? E mesmo assim, as grandes agências acabam trabalhando com Pantones e outros sistemas de cor é, mais é, com mais recurso, né? Então, é importante isso, né? Por exemplo, nesse jornal que eu estou fazendo com os meus alunos, se eu fosse mandar para a gráfica, antes de colocar as fotografias, eu teria que ter feito a conversão de RGB para CMYK, porque todas as fotos que vêm de uma máquina fotográfica, elas vêm em RGB. E quando você transforma, como é que você transforma isso? Uma fotografia que está em 3 canais para uma de 4 canais, né? Então, tem que conhecer isso. Quem for trabalhar com peças gráficas, né, que vão para a gráfica, tem que conhecer essa relação do RGB com o CMYK, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito de usar, que ele vem assim, ó, não sei se vocês conseguem ver, ele vem com as cores, e aqui, ó, vou aproximar bastante, aparecem as cores CMYK. Então, esse azul aqui, ele é composto por essa porcentagem de cian, de magenta, de yellow e de K. Que aqui está 40 de yellow, 20 de preto, 100 de cian e 70 de magenta. Então, aqui tem as cores, ó. É esse livro aqui, ó. Dá para ver? Maneiríssimo, dá sim. E o legal dele é que você já tem uma ideia de como é a cor no papel e no papel que você mais usa, que é o couché, né? Então você já sabe como é a aplicação dessa cor. Mas tudo depende da tua relação com a gráfica quando você vai imprimir, né? Você tem que conhecer o parque gráfico, saber exatamente o que você quer. Porque senão é uma grande surpresa, né? Você acha, não, eu escolhi esse tom aqui de vermelho e veio rosa, né? Como é que pode, né? Aí você Eu fica... falo isso, né? A gente tem que ter igual o médico de família, né? Tem que ter uma gráfica de família, né? Você já sabe como é que ele se comporta, principalmente em relação ao prazo, né? É, Para não deixar no último momento, porque além dessa surpresa da cor, diferença da cor ou não oferta de um papel que você imaginou, o cara pode não te atender no prazo que você precisa, né? Então é importante, de fato, criar essa relação, sim, com os birôs de impressão, que é e a gente basicamente o que a gente só chama aprende aqui. com experiência, né, Juca? Virar Só amigo do aprende dono do apanhando. birô ou do gerente, do atendente é a melhor coisa. Você trata tudo pelo WhatsApp, mais rápido, liga para ele, fura a fila e não tem essas surpresas. É. Deixa eu ver, tem mais alguém que comentou aqui? Não, foi você que colocou, né? Vamos encerrar Ah, então, pessoal, para não ficar 5 horas. A gente está aí desde 3h15, mais ou menos. nossa. Eu queria agradecer, Maria João, assim, foi sensacional. Acho que você abriu a cabeça minha, né, como arquiteto de quase 18 anos. Imagino para a galera que está aí estudando, ainda fazendo. É importante o arquiteto se envolver com essa temática, ciente também do seu limite, né, da sua limitação, a buscar uma consultoria, buscar parceria, né, de outros profissionais de comunicação, de jornalismo, de design é super importante.
a gente saber um pouquinho a área do outro é legal, mas a gente não vai se meter, por exemplo, a fazer um jornal, uma arte, um logo, né, uma embalagem, se a gente não tem essa formação. Vai buscar, como a Daiane fez, né? Vai buscar cursos complementares, né? Vai melhorar a tua formação. Senão você se associa a um parceiro como esse, com outra profissão, para a gente ampliar. Mas essas dicas todas foram super valiosas, João. Acho que vai servir para Poxa, a vida profissional deles. Obrigado mesmo, tá? Sem eu palavras espero para ter agradecer. ajudado, né? Obrigada. Obrigada, eu Ajudou, adorei né, gente? O que que vocês participar. acham? O que que vocês acharam? Silêncio. Eu achei a aula muito boa. Mensagens. Pronto. Acho que vai fazer parte da grade. Oh, que bom. A gente vai estreitar a relação com a Maria João, com as disciplinas dela, se não para incorporar uma disciplina, pelo menos fazer essas parcerias, com mais workshops, mais palestras e até disciplinas eletivas, né? Eu já dei aula de Complementar isso. História da Arte para arquitetura durante uns 3 anos. Olha, que legal. Adoro História da Arte, estudei bastante. Eu gostei muito. Eu levava os alunos lá para o núcleo Aham. e comprava 4 metros de tecido de algodão, né? E a gente fazia uma tela ao estilo Pollock. Cada um trazia uma cor e jogava tinta na tela. Jackson Pollock, muito maneiro. É, A gente tem que se aproximar até para a gente usar mais lá o NHD, né? O NHD tem um espaço super sim. bacana, super E tem os interessante, Macintosh. criar lá aquele nosso sarau, né? É, Vamos no nosso retorno temos. aí, retomar esses. Quando a gente voltar, vamos sim. João, Obrigada. obrigado, tá? Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. Tchau, gente. Até o Tchau, próximo aulão, pessoal. tá? Foi um prazer. Obrigado pela presença de todos.